Olá, eu sou a Tatiana Pires, editora da revista Bem-Estar, e hoje é a estreia do podcast da revista. Hoje recebemos a vice-diretora da Unesp Bilce em Rio Preto, Mônica Abrantes Galindo. Mônica é ativista feminista e do movimento negro. Seja muito bem-vinda, Mônica. Eu que agradeço, Tati, um prazer enorme estar aqui com vocês. Mônica, quando começou a sua militância racial e de gênero? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu acho que a militância de gênero ela é um pouquinho mais antiga, né? Embora eu seja uma mulher negra, né? Acho que isso também é uma história para a gente pensar. Mas eu me lembro, assim, né? Mesmo quando a gente não falava tanto dessa questão de feminismo, de tudo, eu acho que eu tinha uma coisa assim que me incomodava um pouco em relação a essa questão, né, da gente ter diferenças, a questão principalmente de profissão, a você ter alguns espaços que fossem de homens e de mulheres. Eu trabalhei muitos anos como técnica. Eu fiz a escola técnica de telecomunicações. Então, no meu curso, a gente já tinha um número muito maior de meninos do que de meninas. Depois, quando eu fui fazer o curso de física, a mesma coisa. E eu me lembro também, quando, depois de formada, que eu fiz o curso de licenciatura, que eu comecei a dar aula, eu fui coordenadora pedagógica de uma escola, eu já vi essas questões, né, das meninas e mesmo dessa questão da gente discutir sexualidade, já desde esse tempo. Então, acho que uma ação importante, assim, que eu acho que foi um marco para mim, é que na escola nós fazemos alguns encontros, né, como se fosse uma semana que a gente chamava de Semana de Saúde e Sexualidade. E até eu confesso, né, a gente colocou, na verdade, a gente estava um pouco preocupado com essas questões ligadas à sexualidade das crianças, essa conversa sobre gênero, a conversar com elas um pouco mais. E aí a gente falou, puxa, como eram crianças, eu fui coordenadora de uma escola de ciclo 1 e ciclo 2 em São Paulo, como elas eram crianças pequenas, a gente falou, olha, e a gente sabia também, né, que essa questão de sexualidade, ela está dentro da saúde, a gente fazia essa questão de saúde e sexualidade. Então, acho que essa questão de gênero, de pensar nos nossos papéis e de como isso se imbrica, né, com a sexualidade, isso é muito importante. Mas não só, porque quando a gente vai pensar nos recortes relacionados à profissão, aos espaços em que a gente tem homens e mulheres, isso vai ganhando cada vez mais tom e vai ficando mais evidente. E acho que para mim isso ficou muito evidente, principalmente por eu ter trabalhado desde muito cedo em áreas, primeiro, muito masculinas e depois áreas muito femininas, que são as áreas da educação. Certo, então houve esse incômodo, né, inicial, que a senhora acabou de relatar para a gente, e trabalhar, né, ser ativa mesmo nesses movimentos, porque hoje a senhora ocupa a coordenação do NUP, né, na Unesp. Isso. E como foi realmente colocar a mão na massa e tentar reverter, né, essas diferenças de gêneros que a gente tem? Como que foi esse trabalho, assim? Como a senhora desenvolve ele ainda hoje? Então, eu acho assim, essa questão, quando eu penso na questão de gênero, eu acho que cada ação que a gente vai fazendo não deixa de ser um certo movimento ativista, né? Então, isso que eu te falei, acho que na escola, quando a gente fazia semanas em que a gente se preocupava em falar com as crianças a respeito disso, ia nessa linha. Eu me lembro também, ainda dentro da escola, que eu participei uma vez de um curso chamado Convivendo com a Diversidade Sexual na Escola. Isso há bastante tempo, talvez mais de uns 15, 20 anos atrás, né? E isso também foi um divisor de águas da gente pensar nessas coisas. Na questão étnico-racial, eu confesso para você que ela é uma discussão mais recente para mim. Eu estou aqui na universidade há 10 anos, né? Eu sou velha de idade, mas estou recente na universidade. Então, eu estou aqui desde 2013. Esse ano eu faço 11 anos. E essa discussão ela apareceu muito mais forte para mim nesse período. Foi dentro da universidade, principalmente com o contato com outros professores, com o movimento negro dentro da universidade, que isso começou, sabe, a trazer outros nomes para mim, nomes de pessoas e nomes de coisas que eu já vivia e que muitas vezes eu não conseguia enxergar, ou como um racismo, ou como uma discriminação, ou mesmo como uma diferença, uma experiência diferente pelo fato de eu ser uma mulher negra.
Como você disse, eu estou, né, na coordenação do NUP. O NUP é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp, que é um grupo, né, de professores de todo. Hoje nós estamos em 13 campos, 13, 14 campos. Mas são grupos que têm o objetivo de discutir essa temática étnico-racial e, como o nome diz, né, trabalhar com a pesquisa e a extensão na universidade. Quer dizer, como é que a gente discute isso, que temas que a gente estuda, como é que a gente trabalha também com os nossos alunos dentro dessa temática. E entrando um pouquinho nesse assunto, eu queria que a senhora abordasse, explicasse para a gente o que é intelectualidade negra e qual que é a sua relação com a educação brasileira. Então, acho que quando a gente fala intelectualidade, né, a gente está pensando, né, em pessoas, né, que lidam com as questões intelectuais, que lidam com o conhecimento. E acho que a gente precisa destacar essa questão assim, de intelectualidade negra, porque se a gente tem uma marca importante de um país racista e que viveu muito tempo um sistema de escravização das pessoas, é justamente desqualificar ou tirar essa questão da intelectualidade e da humanidade das pessoas negras, né? Na verdade, para você ter um processo de escravização, o primeiro ponto é você desmerecer o conhecimento, desmerecer a cultura, na verdade, desumanizar essas pessoas, né? Então, acho importante a gente pensar, porque ainda que você tenha tido esse processo no nosso país, né, não só no nosso país, mas pensando aqui no nosso país, essa questão do que é intelectual, do que é cultura, do que é conhecimento, sempre esteve presente. Ele tem sido apagado, né? Constantemente apagado. Então, você vê, as primeiras pessoas negras que chegaram, os primeiros africanos, trouxeram dos lugares que vieram suas religiões, seu conhecimento, tecnologias, né? Filosofia, jeito de pensar, maneiras de olhar para o mundo, maneiras de se relacionar, né? Que eram de culturas e de outras possibilidades de fazer. E aí a gente vai tendo um processo de apagamento, né? Ou pelo menos uma tentativa de apagamento o tempo inteiro. Acho que uma coisa importante da gente pensar na educação, nós temos uma lei muito importante aqui no Brasil, que é a Lei 10.639, e que depois ela teve uma outra adaptação que incluiu a cultura indígena. Mas a Lei 10.639, que este ano ela completa 21 anos, ela vai dizer o seguinte, da obrigatoriedade da gente ensinar a história e a cultura afro e afro-brasileira na escola básica, justamente para a gente poder recompor essa história que foi apagada, porque a ação, a cultura, o conhecimento, né, da população negra, ela sempre existiu. O que você teve foi um processo proposital, de apagamento, de tentar realmente matar, né, essas questões intelectuais, as questões culturais, aquilo que tinha a ver de valoroso com a cultura negro-africana. E esses núcleos, né, que tem dentro das universidades, aqui a senhora como coordenadora, né, do NUP em Rio Preto, o papel deles é justamente isso, né, de estar resgatando essa história, reforçando o papel do negro na universidade. Conta pra gente quais são as ações, o que tá sendo feito hoje para reforçar esse trabalho, né? Então, a gente tem a Unesp, você sabe, né? Ela tem uma característica que é bem legal, que a gente está distribuído, né, em 24 cidades do estado de São Paulo. Então, se você faz um círculo em cada uma das unidades, você consegue, um círculo de 100 quilômetros, em volta de cada uma das unidades, você consegue cobrir o estado todinho. Então, nós estamos distribuídos por todo o estado. O NUP hoje, então, ele não tem em todos os nossos campos, mas tem num número grande de campos. A ideia é essa, né, dele ser um núcleo em que essa temática seja discutida, seja trabalhada. Hoje, o que a gente tem muito mais forte? As questões de extensão. Então, os núcleos, eles trabalham com cultura, eles trabalham trazendo discussões, trazendo palestras, trazendo, por exemplo, levantamentos relacionados com a cultura negra das cidades onde eles estão. Um exemplo bem prático, esta semana nós fizemos uma compra de um acervo bem grande de livros escritos ou
ou sobre relacionados com a questão étnico-racial. Então, não só livros escritos por pessoas negras, mas livros também que discutem isso de alguma maneira. E esses livros estão sendo levados para cada um desses núcleos, para que você tenha também uma biblioteca com mais autores. As nossas bibliotecas têm, mas a gente precisa de mais. O nosso currículo, por exemplo, isso de todos os cursos, tanto das humanas como das exatas, a gente costuma dizer assim que ele é um currículo eurocentrado, que ele não traz autores e discussões que saem desse eixo norte, né, da gente pensar os Estados Unidos ou Europa. Então, a gente pensar também de como a gente descolonializa ou tira essa coisa de uma certa colonização do nosso currículo é muito importante. Nós temos, então, por exemplo, vou te falar, você conhece alguma coisa do cinema africano? Não. Você conhece alguma coisa sobre a literatura africana? Eu tenho me policiado para estudar sobre, procurando autores, Exato. né? Mas é algo que surgiu agora. Na escola, na universidade, eu não tive. Exato. E mesmo autores, intelectuais mesmo. Quando você fala da intelectualidade, você teve intelectuais, né, distribuídos, né, pelo mundo inteiro, né, que eram, né, e que têm uma outra visão e outra perspectiva que foram apagados. Então, essa ideia que é o que a gente chama do epistemicídio, que é, de uma certa forma, anular esse conhecimento, então, lutar contra esse epistemicídio, trazer essas outras coisas, também é um ponto importante que o NUP, como um núcleo, também trabalha. Acho que um negócio legal é a gente pensar assim, na universidade, essas coisas elas estão constantemente em construção. Então, nós temos, né, como a gente tem aí 13 núcleos, né, que estão com grupos, né, tanto de alunos como de professores. Então, a gente tem núcleos em que você tem pesquisas voltadas para essa questão étnico-racial. Você vai ter alguns núcleos em que a questão da extensão é muito forte, porque você tem cursos que estão mais ligados a isso. Você tem outros que você tem a questão de estudos, de ler a respeito desses temas, são mais colocados. Mas eu acho que o fundamental é a gente trazer essa temática para dentro da universidade em todos os aspectos, revelando que há pessoas negras que estão trabalhando com diversas áreas, porque não é porque eu sou negra ou sou mulher e negra, que eu só posso discutir feminismo e as questões da negritude. Eu posso estudar física, posso estudar matemática, posso estudar letras e discutir outros autores, não tem problema. E também eu tenho pessoas que não são negras e que também discutem essa temática como um objeto de pesquisa importante e que também são bem-vindos, porque a gente também vai ampliando essa possibilidade de diálogo e de aprender mais a respeito desses temas. É uma discussão ali com várias vozes, né? Exatamente. Com visões diferentes. É isso que a gente assunto, precisa. Porque uma coisa é um autor que discute a temática, outro autor que viveu isso e também discute a temática. Exatamente. Né? Então, se tem de tudo. Acho assim, se fala muito, né, nessa coisa, às vezes, do lugar de fala, de alguma coisa assim, mas eu gosto de dizer o seguinte, todo mundo tem o seu lugar de fala. Então, não fala, eu não tenho lugar de fala. Isso é meio bobagem, né? Eu acho, assim, eu entendo assim, né? Você tem o seu, que está, né, construído, que vem a partir do lugar realmente onde você está e do que você pode falar, mas você pode falar do que você quiser e achar que deve dentro dessa sua perspectiva. O que você não pode é falar no lugar do outro, ou como querendo representar a vivência e a experiência do outro. Nesse sentido, então, nós precisamos sim de homens feministas. Por quê? Porque o feminismo é um problema o feminismo é uma solução para um sexismo que é da nossa sociedade. Então não é só uma questão que as mulheres têm que resolver. É a nossa sociedade como um todo que precisa pensar. Então, eu preciso ter homens e mulheres, preciso ter todas as pessoas, independente da sua orientação, da sua identidade de gênero, pensando que nós não podemos ter uma opressão relacionada com as nossas orientações, gênero, identidades sexuais.
todo mundo precisa pensar nisso. É claro que você vai ter grupos que sofrem, né? Grupos que morrem por causa disso. Mas todo mundo tem que estar envolvido nesse combate. Então, você precisa de todo mundo. E vale também a questão étnico-racial. Nós precisamos ter negros e não negros envolvidos nesse combate ao racismo. Tanto um quanto o outro, machismo e racismo, sexismo e racismo, eles fazem mal para todo mundo, né? Agora, é claro, o grupo que é o oprimido, ele sofre isso de uma forma diferente. E o outro grupo, ele tem vantagens, né, por essa situação que a gente vive, né? Então, por isso que a gente precisa. O grupo que tem vantagens tem que reconhecer, né, de que essa situação acaba trazendo para ele alguns privilégios. Isso, às vezes, é meio duro, né, da pessoa reconhecer, mas é importante. Esse é um papel importante. E só vai combater isso se tiver esse reconhecimento. Não adianta a gente gritar por liberdade, né, por direitos, se não tem um reconhecimento. Acaba sendo uma união de todo mundo. Exatamente. Precisa, porque senão você não corta isso. E acho que precisa ter uma compreensão de que isso também, em termos da nossa sociedade, é uma desvantagem. É uma desvantagem forte. De novo, quando eu falo do machismo e do sexismo, os homens têm vantagem. As mulheres sofrem, às vezes até reproduzem, mas os homens têm vantagem com isso, né? Mas tem desvantagens também, né? Quando você fala, por exemplo, desse sexismo, desse machismo, você tem uma série de papéis que não são todos os homens que querem, só pelo fato de serem homens, assumir esses papéis. Eu gosto de dar um exemplo, né, meio simples, mas que acho que é bem simbólico. Que homem que nunca ouviu assim, homem não chora? Né? Esse é o mais básico, né? Engole esse choro. Ah, está, que nem mulherzinha, né? E aí eu pergunto assim, sabe, se um homem não chora, o que ele faz com a raiva dele? O que ele faz com a tristeza dele? Não é? Então, como é que ele lida com essas coisas, né? Então, isso também é um custo de colocar um papel daquele que não pode chorar, de que não pode sentir, que ele sofre também. Então, isso também precisa ser combatido. Aí, de novo, não quero equiparar, porque quando a gente está falando do sexismo e machismo, a gente está falando da morte de mulheres. O feminicídio é um crime, uma violência de gênero. São mulheres que morreram por ser mulheres, porque a maioria, né, porque o companheiro não aceitou uma separação, ou porque o companheiro teve uma crise ligada a alguma coisa, ou foi ligada a um aumento de violência. Então, a gente está falando disso, né, de gente que morre, que sofre fortemente. Mas, no geral, a sociedade toda, ela não vive bem. É uma coisa ruim que a gente tenha isso. Mas não deixa de ser também uma disputa de poderes, né? Então, a gente precisa tratar isso com muita seriedade. Certo. E assim, uma visão bem pessoal. A senhora, como mulher, como negra, né? Dentro do campo acadêmico, profissional, isso, para a senhora, demarca, liberta? Como que a senhora encara isso? Porque a senhora está ali nos dois papéis, né, que a gente está discutindo hoje. Eu acho... demarca, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo em tempos melhores, né? Eu gosto, por opção, de ser otimista. Eu acho que a gente tem, olhando para trás, a gente vai ver que a gente caminhou em muitas coisas, né? O fato, por exemplo, de eu estar dentro da universidade, tanto como mulher como uma pessoa negra, marca realmente de que algumas coisas mudaram, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda assim, olhando para trás, a gente sabe também que a gente tem muito que caminhar. Talvez pudesse dizer assim, olhando para trás a gente sabe que a gente caminhou, olhando para frente a gente sabe que tem muita coisa ainda para caminhar. Acho que não é bom a gente ser pessimista, de ficar assim, não adianta, ainda há muito o que fazer. É verdade, há muito o que fazer. Mas se a gente também não reconhece isso, de falar, puxa, olha, caminhamos, temos algumas coisas importantes que aconteceram, isso desanima muito a gente, porque aí dá aquela impressão de que a luta daquelas pessoas que vieram atrás de nós não valeram nada, e não é verdade, valeram. Agora, é claro, quando a gente pega um país como o nosso, com um índice de feminicídio como a gente tem, quando a gente pega o número dos jovens negros que morrem
no nosso país, isso daqui são números de guerra. Então, isso é alguma coisa que não dá para a gente ficar contente. Quando a gente vê, por exemplo, essa semana mesmo saiu uma pesquisa, nós estamos no topo de violências e de morte de pessoas transexuais. Então, o que é isso? Né? Que eu acho que eu posso matar o outro, eu posso ser violento com a outra pessoa porque ela tem uma orientação ou porque tem uma identidade de gênero diferente da minha, ou que supostamente eu não concordo, ou que eu acho que eu posso ou não concordar. Então, acho que quando a gente olha para esses dados, né, a gente precisa pensar de que tem muito o que fazer. E aí, nesse sentido, acho que a nossa posição como mulheres e como pessoas negras é de estar nessa luta. Então, é uma marca, né? Acho que a gente tem algumas coisas que evoluíram, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa continuar trabalhando, pensando, vivendo, buscando, né, organizar isso de uma outra forma. Que é bom para a gente, é bom para o nosso futuro, é bom para a nossa sociedade no geral. E voltando um pouco para o mundo acadêmico, né? A senhora vem de uma área predominantemente masculina, mas como a senhora avalia o papel das mulheres hoje ocupando a academia, né? A educação dentro da universidade? Como é a sua avaliação? De novo, eu acho que a gente tem um crescente, porque a gente tem discussões hoje que não tínhamos aí há 10, 20 anos atrás. Quando a gente pensa historicamente, 10, 20 anos atrás é muito pouco, né? Mas, de qualquer forma, né, então a gente vê que isso daí mudou. Então, por exemplo, a gente tem hoje no Lattes um espaço em que você pode colocar a questão o período que você teve de uma licença gravidez, isso é uma coisa, isso é um avanço, né? É pouco ainda, né? Mas permite que você registre oficialmente que durante aquele período que você teve, que está sendo considerado como a sua produção, por exemplo, estou dizendo em termos acadêmicos, sim, você teve um período em que você ficou fora por uma questão da maternidade. E acho que a gente tem que entender também essa questão da maternidade. Claro, não deixam de ser algumas escolhas das mulheres, isso não tem problema, mas é uma questão também da sobrevivência da nossa espécie. Então, não é justo que esse ônus, né, que venha, por exemplo, profissionalmente, ele seja alguma coisa que tenha que ser tratada individualmente. Né? Então, para que a nossa sociedade, para que a nossa espécie se mantenha, a gente tem que ter mulheres, famílias também que se constituem, que dêem à luz, e outras pessoas que cuidem de crianças, que adotem as crianças, não tem problema. Então, isso precisa ser um cuidado de toda a sociedade. Então, não posso castigar algumas, então, por exemplo, em termos da sua profissão, por causa disso, que é alguma coisa que tem a ver com a nossa tribo toda. Então, acho que isso é muito importante. Então, acho que a gente caminhou. Nós temos também um número um pouco maior de mulheres na academia, sem dúvida nenhuma, em todas as áreas. Então, por exemplo, tem dados até nem tão recentes, né, já há algum tempo, que dizem, por exemplo, que em termos de pesquisadores, de doutores e doutoras, as mulheres já são mais ou menos 50%. Né? Então, isso é um dado legal. Só que aí, quando você vai ver as áreas, então você tem áreas da questão da linguística, áreas das biológicas, você vai ter mais mulheres até do que homens, dependendo também quanto a área que você vai vendo mais especificamente. Quando você vai para as exatas, para as engenharias, você já vai tendo menos mulheres, mas ainda assim você tem uma presença. Então, eu acho que a gente vai calibrando, ou acho que a gente vai avançando para que esse número e essas coisas vão mudando um pouco. Entretanto, mesmo com esse avanço, quanto mais alto, quer seja em termos de pesquisa, de salários ou empregos de prestígio, você vai vendo menos mulheres e menos mulheres negras, menos pessoas negras. Então, acho que é mais um ponto que a gente precisa olhar. Nesse ponto é que as ações afirmativas são muito importantes. Isso que eu ia perguntar para a senhora, e como reverter isso, né? Como ter mais essa ocupação feminina e negra, ou mesmo feminina nessas áreas que não são tão familiares para as mulheres. Exatamente. O que é possível fazer, o que está sendo feito. Eu entendo que é isso. Quando a gente fala de ações afirmativas, é nesse sentido, né, da gente ter ações
que permitam esse acesso. Aí você fala, precisa de ajuda? Não, é porque você já tinha ações antes que impediam. Então, você precisa ter, de alguma forma, ações agora, né, que reorganizem isso de uma forma melhor. Então, por exemplo, nós temos as reservas de vagas na universidade, que são tanto para a questão dos alunos de escola pública, como também a preto, pardos e indígenas. Então, veja, quando a gente pensa nos talentos, por exemplo, do nosso país, e não só grandes talentos, mas nos talentos, pessoas que podem ser, que queiram continuar os seus estudos, que podem ser bons professores, médicos, engenheiros, não importa, né? Em termos da universidade, de dar continuidade dos seus estudos, quando você tem uma série de condições que são fora da universidade e que, de uma certa forma, impedem o acesso dessas pessoas, a gente está tendo justamente uma não possibilidade de que essas pessoas possam se desenvolver. Então, acho que a gente tem 2 pontos assim que são importantes. Que é do nosso desperdício social, pessoas que podem estar atuando, trabalhando, contribuindo para a sociedade de uma maneira forte e que são impedidas de fazê-lo. E a outra parte é a parte do direito, né? Todos nós temos direito, né, de estudarmos, de nos desenvolvermos, de darmos continuidade ao nosso estudo, né? Todos nós temos o direito de usufruirmos, de alguma maneira, das coisas boas do nosso país. Se nós trabalhamos, né, em cargos, em funções diferentes, nós temos o direito de usufruir dessas coisas, né? De participar de uma boa escola, de poder ter um acesso à saúde. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma construção de todos nós. Então, acho que passa pelos 2, né? Uma contribuição social e um direito de todo mundo que a gente tem que manter, preservar, lutar mesmo. Não tem jeito, né? A palavra é essa, né? Direito a gente nunca recebe de graça. É sempre fruto de luta. Certo. E a senhora está, né, como vice-diretora da Unesp. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as conquistas. São 6 meses? Agora ou um pouquinho mais? 6, a gente veio maio, né? Junho, julho, agosto, setembro, tudo. Um pouquinho mais de 6 meses, né? Tá passando rápido o tempo. Menina, muito, muito rápido. Nesse um pouco mais de 6 meses, quais foram os principais desafios? Tem algo já que a senhora pode pontuar como conquistas nessa gestão, né? Junto com o diretor? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que a gente tem tido um apoio da nossa comunidade interna muito grande e, nesse sentido, as coisas caminham justamente porque a gente está junto nisso, né? Eu fiz, quando a gente fez o discurso de posse, eu fiz uma brincadeira assim de comparar um pouco a gente como sendo um grande ônibus, né? E, em alguns momentos, cada um de nós assume a direção. Mas esse grande ônibus, ele só caminha porque você tem... Tudo bem, em alguns momentos alguém dirigindo, mas tem gente cuidando da mecânica, tem gente cuidando da direção, tem gente cuidando um dos outros para a gente ir, tem gente fora do ônibus cuidando dos pontos para que a gente possa passar. Então, acho que essa comparação ela é sempre muito boa. Nós temos como universidade, nós temos tido um aumento, por exemplo, que eu acho que é um ponto importante, das ações de permanência estudantil. O nosso foco acho que básico, o mais básico deles é a formação de pessoas, né? Então, quando a gente pensa na graduação, que é a porta de entrada da universidade, a gente precisa pensar nos aspectos da permanência. É claro que nós temos também como universidade a questão da produção do conhecimento, mas a gente não produz o conhecimento sem as pessoas. Então, também, quando a gente pensa nos nossos laboratórios, quando a gente pensa nas pesquisas que estão sendo feitas, a gente precisa de uma formação importante para que a gente tenha essas pesquisas sendo continuadas sempre, né? Então, por isso que eu acho que a essência passa por essa formação de pessoas. Então, acho que a gente tem tido isso, uma preocupação maior da universidade com isso, que a gente quer que continue, né?
E localmente, é claro, né, a gente vai tendo que lidar com as administrações de recursos e de tudo que a gente tem da universidade para que isso flua da melhor maneira possível, né? Os desafios, né, que a gente tem são sempre desafios tão relacionados com recursos, com a questão do dinheiro, de como ele pode ser empregado, de onde ele falta, de onde ele vem, de que maneiras ele precisa chegar, para que a gente possa administrar isso de uma forma melhor. Né? E acho que os desafios também ligados à própria questão da essência do nosso trabalho, não é? Formar não no sentido assim de forma, né, mas contribuir, né, para a formação de profissionais, para contribuir com a construção de conhecimento científico, ajudar para que os jovens, né, possam se apropriar desse conhecimento acumulado que a gente tem, né, que é da humanidade e que também é um direito que os nossos jovens tenham. Então, esse acho que é um desafio constante. Né? E que aí vai envolvendo tudo, as questões sociais, questões humanas que a gente tem que lidar dentro da universidade, questões de recursos para que isso seja bem feito, enfim, são os desafios, acho que inerentes aí ao fato da gente estar trabalhando com conhecimento e trabalhando com ensino superior. E os planos para essa gestão? O que nesse ano, né, de 2024, tem coisas assim, projetos, planos que a senhora pode dizer? E até pro final dessa gestão, né, que está no início, daqui para frente, o que seria a médio e longo prazo? Olha, eu diria o seguinte, acho que a gente, quando entrou, nós tivemos uma ideia assim, de ter uma certa continuidade, né, do trabalho. A gente veio de uma administração muito boa, que foi do professor Júlio e do professor Fernando Noll, né? E o Noll agora ele assume essa direção. Então, acho que a gente, essa questão, né, de estar com o cuidado com as pessoas, de estar administrando bem essa questão dos recursos em relação à permanência dos nossos alunos e ao bom andamento, né, das pesquisas e dos trabalhos que a gente tem feito, eu acho que isso tem que ser o foco constante. E acho que é nesse caminho que a gente tem ido e é na lida diária que a gente vai ficando pensando nessas coisas assim também. Certo. E como vocês gostariam de ser lembrados, né, como gestores, quando chegar aí ao final? O que seria a marca do trabalho de vocês? Olha, eu vou falar por mim, embora eu acho que o Fernando também concorde, talvez ele tenha mais coisas que ele gostaria. Mas eu acho que eu gostaria de ter uma marca assim, de ter tido uma gestão que se preocupou com as pessoas, né? De que cuidou daquilo que é o nosso bem mais precioso, que são os nossos funcionários, que são os nossos técnicos, que são as pessoas que trabalham terceirizadas com a gente, que são os nossos professores, os nossos docentes e que são os nossos alunos, todos que estão ali. Acho que isso é o nosso bem maior, o nosso maior patrimônio. Todo o resto, quer seja em termos do que precisa vir, tem que vir para cuidar disso. E quer seja o que a gente consegue mandar para fora, né, mandar para as pessoas, tem a ver com esse capital humano que a gente tem. Que é gente lidando com conhecimento, lidando com gente e transformando, né? Transformando ações, propondo novas coisas, propondo novos temas para serem pesquisados, trazendo soluções, né? A ciência é isso, né? Responder questões que tragam soluções para problemas variados, né? Desde a educação até questões mais técnicas de computação e até mesmo pensar, né? Quando a gente pensa nas letras de tudo mais, né? No conhecimento, numa compreensão melhor do nosso mundo. Quero agradecer ao seu tempo de estar aqui batendo um papo com a gente. Muito obrigada. E deixar para a senhora... se quiser deixar algum recado para os nossos ouvintes. Tatiana, quero agradecer demais, né, o privilégio aqui de estar com você nesse podcast da revista. Acho que é uma iniciativa excelente. Agradeço, né, acho que vocês fazem, né, um trabalho muito importante, porque essa questão da informação, uma informação boa, uma informação confiável, ela é fundamental, né, nesse mar de informações que a gente tem. Então, o papel de vocês é muito grande. E eu agradeço demais. E agradeço também porque vocês têm tido
tido um contato forte com a universidade, e acho que esse contato, né, em que a gente pode também subsidiar, ajudar vocês nesse trabalho, e ao mesmo tempo vocês também nos ajudam, né, divulgando, né, levando adiante as coisas que a gente pode estar desenvolvendo ali, é muito bom. Então eu agradeço demais essa parceria de sempre e de que a gente está à disposição. Nós somos uma universidade pública, e nesse sentido, acho que a essência da gente falar o que é público é a gente falar que a gente é uma universidade para todo mundo que quiser, né? Então, a gente pode tanto ter o acesso, como que os nossos serviços e a nossa formação precisa chegar para todas as pessoas também. Muito Tá obrigada. joia. Muito obrigada. Em nome da revista Bem-Estar, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço.